Você está no Conto Contos. Contos que transportam, histórias que ficam com você. Na história desta noite, um jovem descobrirá uma forma impossível de permanecer belo para sempre. Mas alguns desejos, quando realizados, se transformam em maldição, porque existem coisas piores do que envelhecer. A pior delas, talvez seja jamais mudar por fora, enquanto a alma apodrece lentamente por dentro. Em uma elegante mansão de Londres, viveu um jovem chamado Dorian Gray. Sua beleza parecia quase irreal. Havia algo em seu rosto que fazia as pessoas pararem para observá-lo por tempo demais. Juventude, inocência, perfeição. Como se o tempo ainda não tivesse ousado tocar sua pele. Todos admiravam Dorian, mas ninguém ficou tão fascinado quanto o pintor Basil Hallward, um artista reservado que acreditava ter encontrado naquele jovem a própria definição da beleza humana. Basil passou semanas trabalhando em um retrato de Dorian Gray. Cada detalhe era pintado quase como devoção, como se aquela tela fosse mais do que arte, como se fosse uma tentativa desesperada de capturar algo impossível de durar. Foi durante uma dessas visitas ao ateliê que Dorian conheceu Lord Henry, um homem elegante, brilhante, perigoso, porque algumas pessoas não destroem usando violência, destroem usando ideias. Lord Henry falava como quem envenena lentamente, com frases suaves, calmas, hipnotizantes. Ele dizia que a juventude era a única coisa que realmente importava, que beleza era poder, que o mundo perdoava qualquer pecado, desde que cometido por alguém belo o suficiente. Dorian ouviu cada palavra em silêncio e algo começou a mudar dentro dele. Pela primeira vez, sentiu medo, não da morte, mas do envelhecimento. Então Basil revelou o retrato terminado, e ao encarar a própria imagem, Dorian ficou imóvel. A pintura parecia mais viva do que um ser humano, mais perfeita do que a própria realidade. Era como se sua juventude tivesse sido aprisionada na tela. Naquele instante, algo terrível nasceu em seu coração. Dorian aproximou-se lentamente do retrato e sussurrou palavras que jamais poderiam ser retiradas do mundo. Desejou que a pintura envelhecesse em seu lugar, que o tempo destruísse apenas aquela imagem, enquanto ele permaneceria jovem para sempre. Mas existem desejos que jamais deveriam ser ouvidos. Os dias passaram, e Dorian percebeu algo impossível. Sua aparência permanecia intacta, a pele perfeita, os olhos brilhantes. Nenhuma marca, nenhum sinal da passagem do tempo. Enquanto isso, o retrato começava a mudar. No início, eram alterações quase invisíveis, um olhar ligeiramente cruel, uma sombra de arrogância no sorriso. Mas pouco a pouco, a transformação tornou-se monstruosa, porque o retrato não mostrava seu rosto, mostrava sua alma, livre das consequências físicas. Dorian mergulhou em uma vida de excessos, luxo, vícios, manipulação, prazeres obscuros. Rumores terríveis começaram a circular por Londres. Pessoas destruídas após cruzarem seu caminho, amigos arruinados, vidas consumidas. Mas sempre que alguém encontrava Dorian Gray, via apenas um jovem impecável, belo, elegante, intocado. E talvez seja exatamente assim que o mal mais perigoso se esconde, atrás de rostos encantadores. Enquanto os anos passavam, o retrato tornava-se insuportável de observar. A pele da pintura apodrecia, os olhos pareciam enlouquecidos, o sorriso transformara-se em algo cruel, quase demoníaco. Dorian escondia a tela trancada em um quarto vazio da mansão, longe de qualquer olhar humano, porque nem ele próprio suportava encarar aquilo por muito tempo. Mas nenhuma porta consegue esconder a consciência para sempre. Certa noite, Basil Hallward
Exigiu ver o retrato novamente, queria entender os rumores, queria salvar o homem que um dia admirara. Então, Dorian tomou uma decisão irreversível. Levou o pintor até o quarto proibido e revelou a pintura. O horror tomou conta do rosto de Basil, porque ali, naquela criatura deformada da tela, existia algo muito pior do que decadência física. Existia corrupção espiritual, a destruição completa da alma humana. Basil tentou rezar, tentou implorar para que Dorian se arrependesse, mas algumas pessoas, depois de atravessar certos limites, já não suportam ouvir a própria culpa. E naquela noite, o sangue foi derramado. Depois disso, Dorian Gray começou a afundar lentamente em paranoia. O medo já não vinha da polícia, nem dos escândalos, vinha do retrato. A pintura parecia observá-lo, julgá-lo, como se cada pecado cometido continuasse vivo dentro daquela tela maldita. E quanto mais Dorian tentava fugir, mais aterrorizante o retrato se tornava. Porque ninguém consegue escapar eternamente daquilo que se tornou. Os anos passaram, décadas, mas Dorian permanecia jovem, enquanto todos ao redor envelheciam, morriam, desapareciam, e pela primeira vez, a juventude eterna deixou de parecer uma bênção, transformou-se em prisão. Então chegou a última noite. Dorian entrou sozinho no quarto onde escondia o retrato. O ar parecia pesado, quase sufocante. A criatura da pintura já mal lembrava um ser humano. Os olhos eram cruéis. A pele parecia cadáver. O rosto carregava cada pecado de uma vida inteira. E Dorian finalmente compreendeu. Não importava quantos espelhos evitasse, não importava quantas mentiras contasse para si mesmo, aquela monstruosidade era ele. Tomado pelo desespero, agarrou uma faca e avançou contra o retrato. Os criados ouviram um grito horrível ecoando pela mansão, um som tão terrível que alguns jamais esqueceriam pelo resto da vida. Quando arrombaram a porta, encontraram algo impossível. Na parede, o retrato havia voltado à perfeição. O jovem belo, inocente, intocado pelo tempo. Mas caído no chão, estava um velho irreconhecível, com o rosto deformado pela corrupção, consumido pela idade, pela maldade, pelos próprios pecados, tão destruído que só puderam identificá-lo pelos anéis em seus dedos. Dorian Gray estava morto. E talvez seja essa a verdadeira maldição daquela história. Porque todos nós desejamos esconder aquilo que existe de pior dentro de nós: nossos erros, nossos vícios, nossa crueldade, nossa vaidade. Mas a alma humana sempre encontra uma forma de revelar quem realmente somos. Às vezes lentamente, às vezes tarde demais. E talvez a pergunta mais assustadora permaneça viva até hoje. Se existisse um retrato mostrando tudo aquilo que sua alma se tornou, você teria coragem de olhar? Espero que tenha gostado desta história. Se quiser mais contos sombrios, mistério e suspense psicológico, curta o vídeo e inscreva-se no canal. Ative o sino para não perder o próximo conto, porque algumas pessoas não envelhecem por fora, mas apodrecem silenciosamente por dentro.